Quem está feliz, faz assim só para eu saber. Nossa, tem um povo feliz. Não é todo dia que a gente está feliz, né? Tem alguém nos visitando? Faz assim só para eu te ver também. Quem está nos visitando, sejam bem-vindos, gente. Deus abençoe muito. Se hoje não for bom, vem domingo que vem, vai ter um outro pregador melhorzinho. Você vai ficar comigo, Guel? Vai. Obrigado. E aí, família, foi boa adoração hoje? Será que dá para ir mais longe ainda, ou será que já está bom? Foi muito bom no fim, né? Eu pensei, talvez nem precisa mais de pregação, porque a pregação, o culto, a gente só está querendo dar para as pessoas uma experiência com Deus. Você que está visitando, nossa intenção é, usar tudo que a gente pode. Só essas fumacinhas para ficar mais contemporâneo o culto, só umas luzezinhas para isso ficar mais bonito. Então sai no albinho do Instagram, as pessoas mandam. Gente, tá bom o som aí para vocês? Tá? Ah, para mim não, tem um reverb sobrando. Então todas essas luzes é para ficar bonitinho o álbum do Instagram. Inclusive depois do culto, gente, entra lá na Poema, curte, fala uma coisa: esse culto me tocou. Deus abençoe os câmeras, Deus abençoe pessoas que chegam 3 horas mais cedo, passam som, arrumam cadeiras, tem todo um time. Então quando você participa, você honra, você interage, né? A gente é meio ruim disso, né? Eu estava olhando para a minha vida. Sempre que você compra uma coisa, Mercado Livre, Amazon, se é ruim, você dá 1 estrela e fala, uma porcaria, quebrou. Se é bom, você não fala nada. Nunca dá 5 estrelas, é uma mania, dá uma preguiça. Mas é bom na igreja, no corpo de Cristo. Você não precisa dar glória para ninguém, você não precisa ficar bajulando ninguém, mas é bom se você pode ir lá reconhecer. Tem tantas pessoas trabalhando para essa noite ser real, para essa noite acontecer. Tantas pessoas como vocês, crises, problemas, tristezas, mau humor, mas elas vencem tudo isso e estão servindo. Feliz ou triste, estão de pé tocando. Bem em dia bom ou dia mau, mas elas estão varrendo e arrumando cadeiras. Então todo esse trabalho tem a ver com as pessoas que nos visitam e não conhecem Jesus. Que vocês conheçam, que vocês nasçam de novo, que tudo isso seja um tipo de experiência, que Deus possa achar um caminho de tocar seu coração. E quem já conhece, quem já anda, já congrega nessa casa, o nosso objetivo sempre é te desafiar para mais, um desejo maior, uma fome maior por Deus. E eu estava essa semana tentando ouvir, Deus, o que o Senhor quer falar para a igreja? E nunca a gente gasta tempo montando um esboço, porque já fazem mais de 10 anos que eu sou crente. Eu só pisquei e já fazem uns 14 anos. Então eu já ouvi milhares de horas de mensagens e pregações e coisas, e também já preguei várias. Montar um esboço é bem rápido. O que demora é você montar o pregador, você está na frequência de Deus, tentando ouvir o que Deus quer falar para o povo. E eu estava essa semana só buscando Deus, e eu nem tenho mais tempo de brincar. Eu contei na semana passada, eu e Lili estamos sendo transicionados para apoiar, para fazer parte da Poema Nations, que por enquanto está funcionando em Orlando, mas vai funcionar em alguma cidade vizinha. Então metade de mim está feliz, porque a gente está o ano passado inteiro buscando o Senhor, orando, jejuando, dizendo, Deus, é boa a nossa vida, a gente é crente, a gente é bênção. Mas a gente sentia no Espírito que tinha uma coisa nova, uma coisa fresca, uma transição. Se não acontecem transições na sua vida, você vai desanimando, você vai secando. Se você nunca está um pouco mais santo, mais alinhado, mais crente, mais apaixonado, crescendo pessoalmente, derramando mais sobre as pessoas, se sua vida não tem transições, fica chata. E nós servimos um Deus vivo. Então Ele fala, Ele se move, Ele tem transições. E semana passada eu compartilhei um pouco que a gente está prestes a viver uma. Então quero aproveitar esse tempo. Tudo começou aqui, eu vim visitar Poema mais de 10 anos atrás. Vocês já estão cansados dessa história,
mas tem pessoas que estão clicando pela primeira vez nesse online. Mas eu tinha problema com droga, cheirei minha cocaína, sentei na última fileira, fui ouvir a pregação. Eu só queria ver se alguém me convencia a parar com a vida que eu levava. Eu sabia que era errado, mas eu não conseguia parar. Então o poder de Deus me encontrou aquela noite. 14 anos se passaram e eu nunca mais usei droga. Eu nunca mais cheirei cocaína, fumei maconha. Nunca mais fui escravo das coisas que me prendiam. Então toda essa jornada, todo o trabalho ministerial, toda a dedicação dos últimos anos, e tantos amigos, tantas pessoas, é um pouco triste que isso fica para trás, mas é também feliz que é uma transição que Deus tem promovido. Quem sabe um dia a gente fala mais disso. Então, buscando o que Deus queria falar, comunicar, eu falei: Deus, o Senhor está falando, comunicando alguma coisa com poema, eu quero saber o que é, discernir. Então eu ouvi minha própria mensagem do domingo passado, ouvi a outra mensagem que o Brisa ministrou, e eu queria entender. Eu não combinei com ele nada, a gente não se falou, mas eu vi que a mensagem dele tinha o mesmo chamado que a minha mensagem da semana passada. Então, através do Brisa, Deus estava dizendo: igreja, vocês são filhos de Deus, estão congregando, mas a Bíblia diz que no fim dos dias até os filhos do reino, eles iriam se perder. E semana passada nós falamos sobre 2 tipos de pessoas: as que só tiveram um nascimento humano, então os olhos delas só podem ver humanamente, e elas não têm uma fome no espírito, elas só nasceram uma vez, o nascimento da carne. Mas a Bíblia fala sobre um nascimento do Espírito, um novo nascimento. Quando o Senhor olha para a terra, Ele não vê placas, poema, evangélicos, católicos. Ele vê pessoas que nasceram de novo. Porque tem muitas, você sabe, e o Brisa também pregou isso, tem muitas que elas vêm na igreja, elas são até líderes, elas vão dizer em Mateus 23, Jesus, no seu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Gente, eles eram pessoas de igreja, mas Jesus diz: não, eu nunca conheci vocês, vocês não fazem parte da minha família, porque a minha família é quem nasceu de novo, de um nascimento no mundo espiritual. Quem só nasceu na terra não tem reputação, não é conhecido por Deus. Então nós pregamos isso semana passada. E quem sabe, se você não experimentou o novo nascimento, quem sabe até o fim do culto a gente te chama aqui na frente. Se você tem coragem de se expor, de se render a Deus, A gente tem mania, você pode aceitar no seu lugar, e Deus é onipresente, e tudo bem, mas a gente gosta. Você se expõe, você vem na frente dizendo: Senhor, eu quero. Você dá um passo fora da sua cadeira, dizendo: eu vou sair do meu lugar comum, eu vou sair da minha vida, eu vou lá na frente, eu vou mais perto da mensagem que estão pregando, eu vou mais perto, chamando a atenção de Deus. Você lembra quando Zaqueu, todo mundo está lá gritando: Jesus, Jesus, mas Zaqueu sobe, ele vai mais perto, ele está chamando a atenção de Deus. Então sempre na igreja é um desafio que a gente lidera um povo a ir mais perto, a chamar mais a atenção de Deus. Às vezes na fé, você sabe como o nosso coração se cansa um pouco. São tantos domingos, tantos cultos, tantas lideranças, tantos GCs ministrados, tantas decepções, tantos escândalos no mundo gospel, tantos achismos e coisas que nosso olho vê. Mas esse monte de coisas, a Bíblia diz que é como espinhos na semente que o Senhor lançou sobre nós. Se suas conclusões, se aquilo que você vê atrapalha a sua paixão por Deus, isso não é uma coisa que Deus preparou para você. Deus não preparou nada que abala a sua paixão com Ele, que abala o seu relacionamento com Ele. E eu entendi de Deus um recado para a nossa igreja, para a nossa família espiritual. E eu acho até, conversando com alguns apóstolos, que esse é um tipo de recado de Deus para o Brasil, para uma estação da igreja. A igreja é feita de pessoas não perfeitas. Os homens que pregam no púlpito não são perfeitos, e seria injusto se a gente espera que eles sejam,
porque nós também não somos. Então esses homens cometem erros e acertos, eles deixam o coração queimando, e às vezes profissionais da fé, e eles estão na jornada tentando buscar e tentando ter uma vida com Deus. Então você pode ver nas canções que esses homens cantam, vários ministros do Evangelho, eles têm letras: quero ser como criança de novo, Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aqueça o nosso coração. O que eles estão dizendo na verdade é: Senhor, estamos meio perdidos no meio dessa religião. Porque é um cara 20 anos ministro, para que ele está dizendo: Senhor, eu quero ser como criança, voltar à inocência. E como é mesmo essa música? Como é mesmo, Bruno? E acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. O que ele está falando, ninguém compôs e falou: ó, canta que vai ser sucesso, vai ganhar royalties. Ele está compondo do coração dele, dizendo: Senhor, sou ministro renomado, reconhecido, mas isso me faz ver o quanto eu já acertei, o quanto os valores e coisas já são certas, e como eu sou líder, e como eu sou santo, e como eu sou bom, e me torno independente de Deus. E eu quero voltar a ser como criança. E se você fuça lá no seu Spotify, na sua playlist de adoração, você vai ver quantos homens estão cantando essa canção. Quantos homens estão dizendo: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu. Nossa, parece o programa do Jô. Canta e já só toca ali na hora. Mas esse cara é crente, não pecou, não fumou, não caiu, não bebeu. Ele está domingo após domingo. Mas mesmo domingo após domingo, num momento é necessário que ele cante: Deus, eu estou voltando. Significa me perdi. Se eu estou voltando é porque me perdi. No meio da igreja e no meio de culto, depois de culto, e vejo falha de homens e coisas sufocam o meu coração. E quando você olha para a sua vida, pode ser que a sua paixão dos primeiros dias só sumiu. Um dia você jurou: Jesus, eu só estava tentando entender um pouco o que Deus queria falar, e isso nem virou um esboço. Tomara que essa noite funcione, gente. Tomara que funcione. Não é minha responsabilidade só fazer um bom culto a Deus. Isso é um chamado à igreja, e tomara que a gente faça isso junto. Amém? Diz amém, só para dar uma chacoalhada a isso. Então, procurando, ouvindo as coisas de Deus, e quantas vezes eu já estive nesse lugar, eu falei: Deus, um dia eu me atrasei para o culto, eu era obreiro, crachá de obreiro, cheguei 10 minutos depois, já comecei a fazer um monte de coisa, terminei, sentei na cadeira e estava tocando uma música da Heloísa Rosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Imagina o Luigi cantando essa: fará. Vamos ver se rola, Luigi. Então eu estava lá no fundo, obras. Quando eu olhei, eu falei: Deus, o que eu estou fazendo? Eu nem estou cantando, eu nem sei o que eu estou falando. Eu sou só um obreiro atrasado, um multirão de pessoas lá falando. Eu me botei lá no meio e fui. Obras maiores, sem crer nada, sem adorar nada. Como Jesus disse aos fariseus: seus lábios me honram, mas seu coração está distante. Quem sabe alguém de fora olhou e falou: nossa, que benção, menininho. Jesus disse: por fora bonitos, mas por dentro sepulcro caiado. Se apoiando na aparência, se apoiando no refrão, mas será que é verdade? Será que ainda tem jeito de você desejar mais, de você queimar mais? E quem sabe você ouve e fala: não, de novo, mesma coisa que pregou semana passada, de novo essa pregação. E você sabe que uma época da minha vida eu fiquei 1 ano sem abrir a Bíblia. Eu falei: Deus, eu não vou abrir a Bíblia, porque eu li um texto daqueles homens a caminho de Emaús. Um diz para o outro, fala: a gente estava andando com esse cara
enquanto ele falava as palavras dele, os nossos corações não queimavam? Queimavam, era Jesus. Ele fala, nossa, era Jesus. E essa história está lá em 2 versículos. Eu falei, Deus, o Senhor falava e as suas palavras queimavam o coração deles, mas eu já estou colecionando palavras, mas não queimam mais dentro de mim. Eu já sei, eu já ouço, eu já sou líder, já sou bênção, mas se elas não queimam, de que me adianta mais? Se essa coisa tão simples e pequenas palavras não queimam, se o pregador diz, Deus amou ao mundo de tal maneira, você repete, porque você já sabe, de cor, mas se seus olhos não choram por isso, cara, eu já sei, né? 10 anos de crente, Deus amou o mundo, deu o filho, tudo, já sei. Mas você quer uma verdade mais poderosa que essa? Será que está errado o púlpito que não te dá uma verdade mais profunda, ou você que não queima nas verdades simples, ou o nosso coração que rouba de nós a paixão, a nossa alma que mata as sementes do reino? E eu não sei qual história a sua alma conta para você, porque ela nunca diz, nós não estamos mais queimando. Não, ela diz, cara, você viu, cara, agora está todo mundo indo para os Estados Unidos. Cara, você viu, não concordo lá na associação, está tendo isso. O Brunão é um ministro e faz coisa errada aqui. Ela nunca diz para você, você está perdendo o primeiro amor. Sua alma nunca diz, porque não tem coragem. Ela cria histórias, ela cria narrativas. Mas o que acontece, um dia você vai estar diante de Jesus com os seus olhos de fogo, e você vai dizer, Jesus, eu até queimava, mas eu parei, porque você viu os caras lá na igreja? Você viu lá o que acontecia? E Jesus vai dizer, não, mas você largou o seu fogo, você abriu mão da sua paixão, do nosso relacionamento por homens. E a Bíblia diz, acaso nós estamos procurando a aprovação de homens, ou a aprovação de Deus? Será que nós estamos buscando que homens reconheçam, falem de nós, citem, façam algo por nós? Será que não é suficiente dobrar os joelhos na nossa cadeira e saber, Deus está gostando, Deus está recebendo? Nesse passeio lá nos Estados Unidos, a gente foi sem nenhuma intenção de mudança e transição, mas então começaram alguns profetas, e sempre que algum vinha, eu falava, Deus, eu já ouvi um monte de profecias bonitas e tudo, mas para eu saber se é o Senhor mesmo, só pede para esse cara, fala para ele dizer. E tinha uns profetas bons lá, gente. Tinha esses profetas de internet que os caras profetizam tudo, nome da sua tataravó que você nem sabe. Se ele falar, vai lá na genealogia, você vai ver que é profeta bom. Eu falei, Deus, só uma coisa, pede para eles falarem que o Senhor gosta do que eu estou fazendo. Pede para eles falarem que o Senhor gosta de mim. Eu sei que me ama, porque o Senhor amou o mundo, mas eu quero saber se o Senhor tem prazer. É diferente Deus amar e Deus ter prazer. Deus amou o mundo, mas há pessoas que dão prazer a Deus. E veio o primeiro profeta, falou coisas bonitas. Eu falei, Deus, eu só quero saber se o Senhor gosta. Eu estou os últimos anos, eu poderia olhar nos seus olhos e dizer, eu não fiz por ganhos pessoais, eu não fiz por dinheiro, eu não fiz por fama. O Senhor sabe porque eu fiz, e eu só quero que o Senhor me diga, eu gosto do que você vive, do que você faz. Então o profeta não falou. Então o segundo profeta, gente, vocês tinham que estar lá. Era um jantar e o profeta chamou, começou a profetizar, e ele é invocado, brabo mesmo, profeta. E a sala era longe, a sala era lá no fim do galpão aqui. E ele profetizava e ele olhava para a porta e falava assim, que foi, ô Satanás fedido, que está olhando com o cara feio aí? Vai, espera aí para ver se eu não lhe dou um pau no fim da noite. Fica aí na porta se você é macho, eu vou aí lhe dar um pau, diabo. E voltava a profetizar, eu falava, nossa. No fim eu falei, mano, o diabo ficou lá? No fim do jantar estava lá? Tava, o diabo não é besta, mexer comigo, tava nada, vazou. Pensa nos caras bravos, gente. Eu sei que te parece loucura, mas certas pessoas têm certas experiências com Deus.
O dia o Dandu, que ele é o pastor do nosso pastor, o Dandu que falou assim: gente, um dia bateram na porta, eu sabia, era Satanás. Satanás bateu na porta de casa, eu fui lá, quando eu abri, era ele mesmo, era o espírito de Satanás. Eu falei: só um minuto, diabo. Jesus, tem alguém querendo falar aqui? Não precisa nada não. Homens que eles estão num tipo de vida espiritual e buscando um nível depois de outro nível, e eu não quero, que o diabo bata na minha porta. Foi só uma história, mas eu estou só te contando para você saber. Mas uma vez me acordou, uma vez de madrugada. Não vou contar isso aqui para vocês não. Aí vai que vocês dormem com medo. Mas é bom para dar um temor, vou contar assim. 3:30 da manhã. Eu nunca acordo do nada. Agora eu sempre acordo, que agora eu tenho 2 filhas. Mas antes disso, eu nunca acordo. 3:30 meu olho faz assim. E eu estava debaixo do cobertor, do pescoço para baixo, meu corpo quente, suando, do pescoço para cima, gelado, morrendo de frio. E eu percebi que tinha um demônio nariz com nariz ali. E eu fiquei travado, morrendo de medo. Falei: e agora, Deus? Eu não vi fisicamente, não era assim não dava para eu dar uma cabeçada. Mas eu sabia, estava frio minha cabeça, e eu sentia que estava 2 dedos de distância. Eu falei: Deus, estou em pecado? O Senhor vai deixar? E durou mais ou menos uma meia hora essa guerra. Na época até morava com meus pais. Quando eu consegui me mexer, fui lá, bati no quarto da minha mãe e falei: mãe, vem aqui me abraçar e tal. Mas eu já tinha vencido o diabo, mas estava um pouco abalado ainda. Aí fiquei até umas 6 no chuveiro quentinho lá orando. Falei: Deus, por que eu fiquei com medo e tal? Mas foi uma experiência, foi boa. Foi ruim, mas foi boa. E o primeiro texto que eu quero ler para você tem a ver com isso, níveis. Quem sabe você ouve: não, mais amor, mais, chega Deus, já, de novo, já tá bom. Se você pensa isso, é exatamente para você essa mensagem. Se você pensa de novo essa palavra, de novo, ele fala do jovem rico, fala de Nicodemos, nascer de novo. Eu já sei, então é para você. Porque se você já sabe e queima, você deveria celebrar dizendo: é isso, eu quero mais, eu quero ir mais fundo e amar Jesus e defender o meu primeiro amor. Não tem uma coisa mais profunda do que isso para te dizer nessa noite. E o nome da igreja que você está sentado, Poema. Nossa liderança, nossa visão, que começou com o Leandro, tem a ver com fazer desse povo uma obra-prima. Fazer de nós uma obra-prima significa poema. E poema está em Efésios 2:10, é o primeiro texto que eu quero ler para você. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Sabe aquela música? Só tenho uma vida para queimar, só tenho uma vida para queimar. Só lembro essa parte. Só lembro essa mesmo. Não lembro o ritmo. Mas tudo bem, gente. Esse cara está dizendo, é uma composição tão simples, mas eu sempre faço o caminho reverso. Eu falo: o que eles estão dizendo? Só tenho uma vida para queimar. Ele está dizendo: Deus, não dá tempo, tem propostas, tem pecado, tem jornadas distantes, mas eu só tenho uma vida, eu só vou ter uma chance. Nós somos feitura dele, criados para andarmos nas boas obras que ele preparou de antemão. Você só tem uma vida para andar nas boas obras. E há muitas obras, muitas distrações, muitas coisas que esse século te oferece, mas há uma parte que se chama boas obras, que ele preparou para você. Então você só tem uma vida, você só tem uma chance de andar nela. E andar nessas boas obras significa poema, significa ser uma obra-prima. Há boas obras que o Senhor separou para você. Se você está no corpo de Cristo, se você está na igreja, há boas obras que o Senhor separou para você. Nem todos são mãos, nem todos são pés.
E Paulo está falando isso em Coríntios. Paulo diz: gente, quem é mão, seja mão. Pode o dedinho falar: não, mas eu não quero ser dedo. Não, eu vou ser pé. Não somos nós não somos os fundadores da igreja. A Bíblia diz: Jesus é o fundador da igreja. Jesus é o arquiteto da igreja. Porque Jesus envia para um país e não para outro? Você pergunta para ele. Jesus é quem é o mastermind da igreja. Ele tem seus métodos, suas decisões. Jesus chamou uns para a mão, outros para a cabeça, outros para pé. E não importa qual lugar você foi chamado, mas importa o quão fiel você é nesse lugar. Importa que você ande nessas boas obras que Ele te chamou. E depois que você nasceu de novo, o seu desafio, a sua resistência, às vezes aparece um ou outro, né? Mas o seu desafio não é mais contra pecado. Você sabe que na cruz Jesus perdoou os pecados, perdoou os que foram feitos, perdoou os que viriam. Se você peca, a Bíblia diz: não peca, porque entristece o coração de Deus. Mas se pecar, vocês têm um advogado ao lado do Pai. Você diz: perdão, Jesus, e você se arrepende, está perdoado. Mas pior do que pecado, o inimigo que aqueles que nasceram de novo precisam enfrentar é uma vida morna, é uma vida que negociou de andar nas boas obras que Ele preparou. Às vezes há umas obras que parecem mais bonita, mais vantajosa, mas se não foi Ele que preparou, nós estamos perdendo o nosso único shot. Só tem um pedacinho, uns 80 anos, se tudo der certo, uns 90, né? Se tudo der certo, uma vida saudável, quem sabe uns 90. Então pensa na eternidade, como Salomão diz: quem é o homem, Deus? Quem é o homem para que te lembres? É como um sopro, é só nasceu, já morreu. Eu pisquei meus olhos. Eu tenho quase 30 anos e 2 filhas. Falei: nossa, mas como? E a Lília fica me lembrando: eu vou fazer aniversário já já. E eu falo: é 28. Ela: não, 29. Eu falei: 29, Lília? É 28. E eu fui ver e realmente eu vou fazer 29. Com 2 filhas, muito rápido, um sopro. Então não dá tempo de você perder com propostas que parecem boas, com alianças, com amizades, coisas que parecem boas, mas que não foi o Senhor que preparou para você. Então um inimigo maior do que o pecado, porque você pede perdão e está vencido, mas um inimigo maior é religião, é apatia. Jesus escreve para a igreja: eis que estou à porta e bato. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso foi escrito para uma igreja. Normalmente a gente lê em cultos de evangelismo que você diz: querido, se você não conhece Jesus, Jesus bate a porta do seu coração. Tudo bem, mas em Apocalipse está escrito para uma igreja. Eles estão fazendo o culto deles, a música deles, e Jesus está do lado de fora, batendo a porta. Eles nasceram de novo, eles estão lá dentro, mas a jornada, a caminhada, o cansaço, as tristezas, as narrativas, as coisas que eles lidam no cotidiano, mas alguma coisa diminuiu a paixão deles. E sem isso você não vai andar nas boas obras que o Senhor preparou. E mesmo que você seja um crente comportadinho, eu quero te ler mais um texto, 1 Coríntios 3, verso 12. Se uma pessoa constrói sobre o alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Eu não estou te pregando uma coisa só para você estar feliz na segunda-feira. Eu estou te falando uma coisa que vai afetar a sua vida na eternidade. Quem faz obras de ouro, prata, feno, palha, madeira, hoje pode ser tudo parecido, mas o dia chegará e o Senhor trará luz a cada obra. Então não é a Bíblia que diz, eu li isso de um cara, mas é tão bom, poderia ser um versículo. O cara disse:
Todo homem tem duas razões para se fazer o que faz. Uma, a que parece boa, e a outra, a verdadeira. Então alguém diz: não, cara, eu trabalho mais ou menos, eu não me dedico muito, chego qualquer hora, porque eu estou dedicado às coisas de Deus. Essa é a que parece boa, mas a verdadeira é negligência, é preguiça, são mãos que não querem trabalhar. Alguém diz: cara, não vou na igreja lá porque homem é tudo igual, a Bíblia diz: maldito homem que confia no homem, e eu vou lá ficar sentado ouvindo. Essa é a que parece boa, mas a verdadeira é um coração de orgulho que não quer se submeter a homens, que não quer ser parte da solução da igreja. Quantas pessoas estavam do nosso lado na cadeira, amando, queimando por Jesus, mas agora nem vem na igreja, são sommelier do vinho de Deus no YouTube. Não gostei desse tom de voz, que deveria usar outro versículo, que tinha que tocar outra música. Então cheio de diagnósticos, mas sem fruto, sem paixão, sem fruto. E um dia eles vão dizer: Jesus, sabe por que eu não estava mais queimando? É porque fulano, é porque tal igreja, é porque eu li na notícia, pastor é pego com $50 mil no aeroporto. E o que você tem a ver? Porque o seu relacionamento pessoal de noiva com o noivo vai ser afetado porque homens fazem coisas erradas, porque pessoas queimam ou não queimam. Você cuida da sua própria vida, você ame a Deus. Você lembra o que Paulo diz para Timóteo? Essa é uma música também, sabe essa, Guel? Tu porém. Paulo diz: Timóteo, nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos. Eles se amam. Claro que eles não falam eu me amo, eles falam: não, cara, eu estou trabalhando, juntando dinheiro, é para minha família. Essa é a razão que parece boa, mas a verdade é que são amantes do dinheiro, confiam em carros e cavalos e não no Senhor, confiam na força do próprio braço e não no Senhor, querem juntar dinheiro porque não creem que o Senhor é quem provê o pão nosso de cada dia. Mas o dia chegará e o Senhor botará à luz as nossas obras, e vai ser revelado se eram de ouro, de prata, de feno, de palha ou de madeira, e nós vamos responder diante de Deus. Alguém tinha uma bela narrativa diante dos homens, mas o Senhor esquadrinha corações, o Senhor sabe a verdade. Alguém pode defender o seu lugar de liderança: cara, eu sou líder, já estou consagrado aí vários anos, mas lá no seu íntimo, você e o Senhor sabem se você ainda é aquela criança dos primeiros dias, que veio na frente e dizer: eu quero aceitar Jesus. Quem sabe a gente faz um apelo de paixão, de aquecer o coração, e você diz: eu não posso ir, cara, eu sou pastor. Mas quando você chegou, você não tinha título, não tinha reputação para defender, mas agora não pode ser visto aqui no lugar dos desesperados, porque desespero, quebrantamento, humilhação não combina mais com você. Isso é se tornar grande, isso é se tornar independente de Deus, isso é encontrar um lugar fora das boas obras, distante de poema, de ser obra-prima de Deus. E eu quero com essa mensagem te salvar daquele dia em que você disse: Senhor, eu cantava, eu ia no GC, eu fazia coisas, mas o Senhor sabe e tal, eu parei de queimar, eu abandonei minha paixão. Para outra igreja o Senhor escreve, eu não lembro o nome dela, isso não estava pronto aqui, mas para outra igreja o Senhor escreve: muito bom, igreja, parabéns, que eu tenho visto que você tem obras, eu tenho visto que vocês expulsam do meio de vocês os falsos mestres, né? Mas eu tenho uma coisa contra ti, que abandonaram o primeiro amor. Para Laodiceia Jesus diz: vocês são ricos em obras, rico em estrutura, e dizem no seu interior: já somos ricos e não temos falta de nada. Mas eu vos digo, são pobres, cegos e nus, deveriam comprar de mim colírio, porque não estão enxergando como eu vejo. Se acostumaram com uma rotina religiosa, mas chegará o dia em que a luz vai mostrar a obra de cada um e a qualidade da obra de cada um. Não precisa abrir, mas eu quero que você ouça 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Amazias era um rei,
E a Bíblia diz: Amazias fez tudo o que era reto aos olhos de Deus. Quem sabe, como muitos de nós estamos fazendo o que é reto, mas a Bíblia diz: mas não o fez de todo o coração. E o Senhor depositou na igreja, nós temos 2 mandamentos: ama o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. O Senhor não vem buscar uma noiva que é 99% fiel, em que você diz: Senhor, sou 99% noiva, mas 1%, como que é uma música? Eu não sei, eu não lembro, mas eu já vi, tem alguma coisa assim, né? 99% bom, mas 1% não presta. Jesus não vai aceitar isso. Jesus não vai aceitar se casar com uma noiva que não lhe dá 100% de devoção, 100% de paixão. Não vai aceitar uma noiva que diga: Senhor, eu sempre te amei e tudo, mas já é 15 anos de crente, né? Aí a gente já dá uma cansada, né? Não é mais aquela paixão, aquela... Eu não sou mais tão pequeno, eu já aprendi tantas coisas, eu já carrego tantas coisas, eu já tenho tanto um renome na nação. Amazias fez o que era reto, mas não fez de todo o coração. Uma época na igreja, e tudo que eu estou lembrando agora, eu estou lembrando em pedaços de músicas. Eu me ligo muito nisso, né? O que o Espírito de Deus está liderando o povo, a nação a cantar. Então eu estava ouvindo Deus, o que deveria ser pregado. Então eu fui no louvor do domingo passado e no domingo retrasado, e o Espírito estava pedindo uma canção: aqueça o meu coração, nos leve de novo a um lugar de paixão. E eu vejo que os ministros da nação, o que eles cantam, aonde o Senhor está liderando a igreja. E você lembra uma época que a igreja era feia, pobre, mora longe, coitadinha, e faz racha para comprar cadeira boa e tudo e tal. Mas o jogo mudou e a igreja é uma grande influência, e uma parte da sociedade que monetiza e tem muita gente, então dá lucro e coisa. Agora ela tem cadeiras e bancos confortáveis. E um tipo de pai da fé da igreja, Judson de Oliveira, tem uma pregação que ele canta, como é mesmo? O Judson diz: igreja, um dia vocês pediram cadeiras confortáveis e DVD gravado, e agora vocês têm. Agora vocês não são qualquer um, mas o Senhor levantou pelo azeite que vocês carregavam, e vocês eram uma candeia lá embaixo. Mas porque vocês carregavam Jesus, Ele levantou num lugar alto, e agora vocês têm cadeiras confortáveis, e agora um DVD gravado. Então o Senhor está perguntando: onde está o seu amor? Onde está a sua paixão? Agora ela tem uma casa confortável, agora ela tem um nome entre os homens, não precisa mais do noivo. Agora ela tem prestígio diante dos políticos. Onde está o seu amor? Onde está a sua paixão? O Senhor está perguntando. Quantas vezes que eu estava lá na minha vidinha, eu botei no fone, eu falei: Deus, agora eu não uso droga, eu não vejo pornografia, eu sou um líder, eu sou uma bênção, mas onde está o meu amor? Onde está a minha paixão? Pelo amor de Deus, eu não pedi para ser crente, não pedi para ter uma Bíblia, mas se eu sou, eu quero fazer isso queimando. Eu não quero ser daqueles de Apocalipse que a Bíblia diz: o amor de muitos vai se esfriar. Então, pelo amor de Deus, Poema, que a gente clama nesse culto: nós não, Senhor. O amor de muitos vai se esfriar, mas nós não. Nós vamos defender a paixão, nós vamos lutar contra. Você pode aplaudir Jesus, recebe Jesus. Então o Senhor preparou boas obras para você, e se você anda morno, se coisas afetaram o seu coração, sua paixão, se sua riqueza, seu conforto, seu renome, seu ministério, se essas coisas te afetaram, se você servia na igreja e não serve mais, jejuava e não jejua mais, tinha momentos a sós com Deus, mas não tem mais,
Se essas coisas te visitou, é porque os últimos dias estão se aproximando. Os últimos dias estão chegando como névoas e trevas. Trevas cobrindo a terra, trevas de entretenimento, trevas de prosperidade, trevas de pecados e seduções, coisas que a Bíblia diz que até os escolhidos se perderiam. Vocês são chamados para serem santos, chamados para serem poema, mas não significa que vocês serão. Eu tenho um chamado diante de Deus, mas não significa que nós estamos garantidos. Significa o que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados no início, mas poucos chegaram até o fim. Poucos ouviram uma mensagem domingo após domingo e frutificaram essa mensagem e colocaram em prática, sendo não só ouvinte, mas praticante dessa palavra, rasgando o coração e não as vestes, sujeitando-se uns aos outros, dizendo na caminhada: cara, eu estou triste, eu estou mal, eu caí, eu não quero ir na igreja, eu quero render meu coração. Se você vive, se você defende as coisas que você ouve, quando esse dia trouxer a luz, o Senhor vai revelar obras de ouro, obras que o fogo não vai consumir. Eu quero, enquanto isso, convidar os staffs para servirem a ceia. Você sabe que hoje é um dia de ceia, e ceia significa pão e vinho, significa uma aliança com Deus, significa renovar uma aliança. O Senhor disse: quando vocês fazerem isso, façam em memória de mim, façam lembrando de mim. Não façam só porque no tal domingo do mês Poema distribui cálice e pão, mas faz de todo o coração, dizendo: Senhor, o meu amor não vai se esfriar. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem coisas boas, nem coisas ruins, nem principados, nem potestades. E eu tenho esse convite sério para você. É o último domingo que eu e minha família estamos ministrando, último domingo que eu tenho a chance de congregar daqui com vocês. Ainda a gente vai estar mais um pouco junto, mas eu nem consegui, infelizmente, estar em todos os lugares de Poema. Toda a nossa família teve que escolher certinho momentos e lugares na agenda, e esse domingo foi um deles. Eu falei: Deus, nos ajuda a, diante do Senhor, um dia nós vamos prestar contas das nossas obras, e o Senhor vai saber que nós não pregamos uma mensaginha motivacional, não pregamos por persuasão para arrecadar mais dinheiro. Nós dissemos o que o Espírito diz à igreja, nós pregamos, e quem tem ouvidos ouça. Nós preparamos uma noiva que naquele dia vai te encontrar com olhos queimando, com coração ardente, não só que fizeram coisas retas, mas que fizeram de todo o coração.